Bíblia. Ela vai de Levíticos, capítulo 21, verso 1, até Levíticos, capítulo 24, verso 23. E o nome dessa porção é Emor, traduzindo para o nosso português, fale. Fale o que, pastor? Essa porção já começa Deus dando uma ordem para Moisés. E aqui nessa porção, Deus ele começa a dar algumas ordens para os sacerdotes, para aqueles homens, ordens muito específicas. E quando eu leio esta paraxá, lendo ela, eu realmente percebi o quanto é sério você ser um líder. Muita gente acha que é bonito estar aqui na frente, eu queria ser pastor, porque eu queria pregar, eu queria estar com o microfone, eu queria que todo mundo chegasse, né, e em tese, né, porque a maioria das pessoas acham, né, que o homem tem que ser adorado, mas eu queria ser bem conhecido, né, como muitos são por aí. E aí a pessoa acha que eu vou, né, quero ser pastor, quero ser pregador, quero ser isso, quero ser aquilo, mas as pessoas se esquecem que, como a palavra do Senhor fala, que a quem muito Deus dá, mais Ele vai cobrar. E uma das coisas que Deus fala aqui com os sacerdotes, ali com os filhos de Arão e com ele, era que Deus desejava que eles fossem homens santos diante do Senhor. Nós estudamos semana passada com o Wilster, uma paraxá, né, que fala sobre a santidade de Deus. E Deus vem nos chamando nessa paraxá para que nós venhamos ser santificados. E o Wilson me ensinou isso aqui, que realmente essa paraxá passada é um manual se nós queremos aprender a ser santos. E Deus vem falando com os sacerdotes assim, ó, seguinte, vocês não devem tocar em nada morto, seja da família de vocês, seja qualquer outra coisa, vocês não podem tocar, vocês não podem nem sequer se aproximar, tamanho é a santidade que Deus requeria desses homens. Vocês precisam realmente ter uma vida diante do Senhor. Aqui o Senhor fala sobre a questão do cabelo que eles não deveriam usar, o Senhor fala aqui sobre a mulher que eles deveriam se casar. Olha que seriedade isso. Deus aqui ele dá um manual para esses homens de tudo que ele queria, para quê? Para evitar problemas futuros. E aqui é interessante, né? Porque muitos de nós às vezes vamos nos casar, vamos nos relacionar, e nem queremos saber a opinião de Deus, nem de ninguém. A oração que nós fazemos assim, Senhor, é aquela oração bem sem vergonha, do tipo assim, Senhor, eu estou me relacionando já com a Ana Paula, então assim, que o Senhor possa abençoar. Eu nem tenho coragem de perguntar, será que é da tua vontade, Senhor? Porque se Deus falar que não é, eu não vou sair, eu não vou abandonar. Então, melhor seria, antes de eu entrar nisso, Senhor, será que a Ana Paula realmente vai ser uma bênção na minha vida? Tem sido, né, meu amor? 11 anos aí, aleluia, né? Só de casado, tá, gente? Mas tem mais rolo aí durante esse tempo. Inclusive, ela me enrolou, tá? Só para deixar bem claro. A gente tem que aprender isso, porque Deus, ele se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Porque Deus sabe que se você se casa com uma pessoa que não conhece a Ele, Deus sabe que você vai passar aperto. Deus sabe que lá na frente você vai ter problemas com isso. E aqui Deus ele fala sobre a questão de veste, Deus fala sobre a questão do que o homem deve não fazer sobre os seus cabelos, da sua barba. Por quê? Porque Deus está deixando bem claro aqui que algumas coisas que nós fazemos conosco diz respeito à santidade de Deus. Significa que Deus está dizendo assim, que quando a pessoa olhasse para o sacerdote, aquelas pessoas tinham que ver o que neles? Deus refletido neles. Deus fala sobre as vestes dele, Deus fala sobre aquilo que estava no peito, Deus fala sobre o que ele tinha que ter na cabeça. Então significa que nós aqui, ó, cada um aqui, as pessoas precisam olhar para nós e nós temos que ser o reflexo da presença de Deus. Por isso, queridos, há sim coisas que nós devemos fazer. Nós temos que vigiar aquilo que a gente veste, nós temos que vigiar aquilo que a gente faz, nós temos que vigiar o nosso corte de cabelo. Pastor, o que é isso? Temos sim. Nós não podemos ser pessoas que induzem as outras a pensar coisas, ou a pensar assim, poxa, a pessoa é cristã. Hoje mesmo eu ouvi essa frase, né? Eu ouvi isso. A mulher é cristã, mas ela usa vestidos que de nada diferencia da mulher que está lá no mundo. Pelo contrário, ela agora usa vestido longo na igreja. Você olha para a irmã assim e fala, nossa, que benção, que vestido longo.
Mas você vai olhar do lado do vestido da irmã, tem um corte assim que parece que nem sei para que aquilo, né? Então a gente tem que vigiar, porque Deus deseja que nós sejamos santos como Ele é santo. Santo no nosso modo de falar, santo no nosso modo de se portar, santo no nosso modo de vestir, santo no nosso modo de andar na rua, santidade no nosso modo de tratar as pessoas, porque em tudo as pessoas veem Deus em nós. Tudo as pessoas conseguem ver Deus nas nossas vidas. Por isso, sejamos santos como Ele é santo. Aleluia, queridos. Mas o que eu quero falar nessa noite é algo mais profundo, segundo eu creio, né? Estudando essa paraxá, eu vi algo importante, porque lá no capítulo 23, Deus ele começa a instruir Moisés com o seguinte: Moisés, eu quero, em datas específicas, em dias específicos, ele começa a falar, ó, no 7º dia, no 7º mês, daqui a 50 dias, que é a festa de Pentecostes. Deus ele dá um mapa para Moisés das festas bíblicas. Como ele queria que celebrasse, o dia que ele queria, a forma que ele queria, do jeito que ele desejava. E eu comecei a estudar sobre isso aqui e a pensar quão importantes são as festas de Adonai para cada um de nós. Você pode dar um glória a Deus comigo nessa noite? E o tema da paraxá é o seguinte, diga comigo assim: o impacto das festas bíblicas em nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus. Vamos estudar um pouquinho sobre isso nessa noite? Eu vou estudar hoje com vocês com gráficos. Que é isso, pastor Marco? Vamos falar de gráfico. Se você olhar para aquele gráfico ali, você vai perceber o que Deus fez. O que o Eterno fez? O Eterno olhou para a terra estava vazia, sem forma, e Ele, através do seu Espírito, trouxe vida às coisas. Começou, haja luz, haja separação da terra e da água. Deus, então, Ele começa a fazer o que está escrito ali naquele primeiro quadrinho? Ele começa a criar, criação. E aí, no segundo quadrinho, subindo de nível, a criação está quase pronta. E no terceiro quadrinho, Deus ele termina tudo. E a palavra do Senhor fala que quando o Eterno acaba de criar tudo e ele vai descansar, mas antes de descansar ele fala assim, a Bíblia fala, e viu Deus que tudo era, então significa que Deus não criou nada imperfeito. Deus agora olha para a sua criação e se sente feliz porque ele criou algo maravilhoso. Tudo que ele fez foi bom. Porém, no último gráfico ali, nós vemos que o homem, depois de ser criado, ele cai. E quando ele cai, nós voltamos aí então à estaca zero. Deus então precisa recomeçar tudo de novo. E olha que interessante. O foco de Deus, o desejo de Deus para nós, é esse aí, ó. O que aconteceu na história de Israel é exatamente esses tópicos ali, ó. Deus então traz o dilúvio, destrói tudo. Depois que Deus traz o dilúvio ali, Noé, Deus chama então Abraão. E aí nós conhecemos as histórias dos patriarcas. Deus leva o seu povo para o Egito. Deus liberta o seu povo, glória a Deus, aleluia. Deus leva o povo para o deserto. Deus dá as instruções ao povo, mas qual era o projeto de Deus? Que o povo chegasse aonde? Qual é o último quadrinho ali? A terra? Todos digam comigo, terra prometida. Amém? Esse era o plano de Deus, simples. Então, se você olhar comigo nesse gráfico, à medida que ele vai subindo, vai se aproximando da vontade de Deus. Concorda comigo? Não é isso que está ali? E hoje eu quero te ensinar algo muito interessante. As festas de Deus, né? Tudo aquilo que Deus instituiu na palavra, Deus deu para quem? Para os judeus. Concordam comigo? Porém, lá, quando o povo saiu do Egito, nós vamos falar de todas as festas, não existiam só judeus, existiam outros povos.
E hoje, porque nós estamos enxertados com Israel por Yeshua, o nosso Salvador, todas as festas são para nós também. Todas elas. E nessa noite eu quero te mostrar como cada festa é importante para a sua vida. Como cada festa dessa impacta nas nossas vidas nos dias de hoje. Aleluia. Glória a Deus por isso. Olha só. Celebrar as festas do Senhor, ou não celebrar, quando nós não estávamos aqui nessa igreja, estávamos em outras denominações, nós não sabíamos nada dessas festas, nós não conhecíamos. O máximo que nós conhecíamos era a festa da colheita, porque é uma festa que as pessoas usam para arrecadar as coisas. E nós conhecíamos a festa de Pentecostes, mas de uma forma totalmente controversa ao que a Bíblia fala. Então, eu acredito, na minha concepção, de que sim, se nós aceitarmos Yeshua como Salvador e formos libertos, nós também vamos alcançar a terra prometida. Você crê nisso comigo? Sem celebrar as festas, vivendo aí em outra igreja, nós vamos vir, sim, alcançar a terra prometida. Mas o que eu quero te mostrar hoje é que mesmo que as pessoas que não celebram essas festas e não entendem vão alcançar a terra prometida, o que eu quero te ensinar nessa noite é que o privilégio de conhecer cada festa e entender o que Deus quer vai fazer com que a gente também alcance a terra prometida, mas vai fazer com que nós venhamos subindo de degrau em degrau, de degrau em degrau, e cada um de nós conhecendo o que Deus quer, nós vamos estar cada dia mais melhores. E aí, quando vier a luta, você está mais forte. E aí, quando vier a situação difícil, você está ali em oração. E aí, quando as coisas ficarem desesperadoras, você não vai se desesperar, porque você vai lembrar que o meu Deus é um Deus todo-poderoso. As festas bíblicas, elas eram celebradas pelos judeus e pelos gentios. Assim que Yeshua é levado ao céu, os seus discípulos ficam na terra e os seus discípulos continuam pregando, continuam celebrando a Páscoa, continuam celebrando Pentecostes, continuam celebrando Yom Kippur, continuam celebrando todas as festas bíblicas. Porém, em um dado momento da história, estas festas foram proibidas. E aí eu te pergunto, se algo é proibido, se algo não é bom, por que é proibido então? Se as festas são algo assim que sem importância, se não precisa mais disso, e Yeshua aboliu na cruz, não é verdade? Yeshua deixou para lá, por que Satanás se deu ao trabalho de levantar homens durante o período da história que caçassem essas festas, que caçassem todo aquilo que os judeus fazem e impedissem eles? Então significa que cada festa dessa tem um significado especial para nossas vidas. Você concorda comigo nessa noite? Olha só. E o que é interessante é que Yeshua celebrou essas festas também. Nós lemos na palavra que Yeshua celebrou ali a festa de Páscoa, ele lavou os pés dos seus discípulos. Nós vemos na palavra que Yeshua ele deu valor a cada uma dessas festas, porque não foram festas instituídas por ele, foram festas instituídas pelo Pai dele, Adonai, o nosso Deus. E Adonai deixa uma coisa bem clara, a palavra do Senhor fala assim que Jesus Cristo ele é o mesmo que dia? Ontem, né? Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo... Então significa que o que Deus deu lá no deserto, lá atrás, para os discípulos, para os judeus, significa que aquilo ali também é para nós. Nós não somos judeus, mas nós somos juntos com eles na presença do Senhor. E uma coisa que eu vou te perguntar nessa noite é verdade, eu fiquei pensando essa semana. A palavra do Senhor fala assim que a igreja cristã, ela vai gerar ciúmes em quem? Israel. E como que gera ciúme em Israel? Praticando aquilo que eles praticam. Sabe como que nós vamos gerar ciúme em Israel? O dia que um judeu entrar para aquela porta e olhar assim, mas como assim? Shofar? Como assim? Talit? Como assim? Festa de Páscoa? Como assim? Pessa? Como assim? Pentecoste? Como assim? Torá? Quem deu a eles, né, o direito de fazer essas coisas? Aí nós vamos dizer para eles assim, o mesmo Yeshua, que morreu por você, morreu por nós e nos uniu em fé. Por isso nós fazemos essas coisas. Isso é algo muito poderoso, queridos. E olha, os discípulos do Senhor, eles celebravam essas festas.
E essas festas são boas para cada um de nós. Glórias a Deus, porque aqui nós celebramos as festas de Adonai, aleluia. E vamos começar então a estudar o que a palavra fala. Aqui no capítulo 23, olha aí o que está escrito aí. Vamos ler o versículo número 1, que diz assim: Adonai disse a Moisés: fale ao povo de Israel os tempos designados por Adonai, que vocês devem anunciar como convocação sagrada. São os meus tempos designados. E ele começa dizendo assim: trabalhem durante 6 dias, mas o 7º dia é um shabat de descanso absoluto, uma convocação sagrada. Não realizem nenhum tipo de trabalho. É um shabat para Adonai, mesmo em seus lares. E olha só que interessante. Tá, isso é um pensamento meu. Algumas coisas que eu vou falar aqui hoje são pensamentos meus, que eu falo lendo a palavra. Então Deus começa a dizer o seguinte: olha, escreve aí, diga para Arão, diga para o povo que é o seguinte: existem determinados tempos que eu vou fazer, que eu desejo algumas festas. E eu creio no meu coração, lendo isso aqui, que o sábado é uma festa semanal para o Eterno. Todo sábado é uma festa. Porque a Bíblia fala assim: trabalhem 6 dias e no 7º dia, porque o sábado ele é do Senhor. E eu vi o sábado, estudando essa paraxá, realmente como algo diferente do que eu vi, assim, do que nós normalmente vemos. Existe um estudo humano de psicólogos, de médicos, que dizem o seguinte: se o ser humano, nós, como pessoas, tirássemos um dia para descansar, quantos dias? Um dia. As pessoas estariam menos estressadas, as pessoas estariam menos cansadas e as pessoas estariam menos esgotadas, se elas descansassem um dia. Pastor, mas a gente tem um domingo. Tem, mas o domingo não é o dia do descanso. Misericórdia, isso é heresia. Não, não é heresia, isso é bíblico. Deus não deu o domingo para descansar, Deus deu o sábado. E sobre o sábado existe uma bênção, de que todo aquele que descansa, ele é renovado. Pudera a nossa nação parar o sábado, todo mundo parar no sábado para descansar, íamos ter pessoas melhores na terra, sabiam disso? Pessoas menos estressadas, menos esgotadas. E aí eu vou te falar, vou conversando com você sobre isso. Até determinado tempo da história, o sábado era celebrado como festa. Mas aí vieram homens usados pelo inimigo e disseram o seguinte: o sábado não é mais o dia do Senhor. O dia do Senhor agora é o domingo. E isso pegou. A Igreja Católica trouxe isso. Os nossos antepassados trouxeram isso. E infelizmente a nossa nação não nos dá o direito de descansarmos no sábado. Então, para todo mundo, humanamente falando, qual que é o dia de descanso? Domingo. Mas não é o domingo que Deus chamou, Deus escolheu o sábado. Por isso, queridos, se você tem a oportunidade, vai descansar no sábado. Vai descansar. Porque Deus tem bênçãos para você no sábado. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. E aí Deus então diz para o povo: ó, eu quero que vocês descansem no sábado e eu quero que vocês celebrem uma festa em honra e em lembrança daquilo que Yeshua fez por nós e em lembrança de quando o povo saiu do deserto. Todos nós aqui conhecemos a história da festa da Páscoa. Nos lembramos que Adonai chega para Moisés e fala: Moisés, vai até Faraó, porque eu vou tirar o meu povo do Egito. E aí conhecemos as 10 pragas, aquela história toda. Faraó endurece o coração, mas na última praga, Deus diz para Moisés assim: eu vou fazer com que ele liberte vocês. E aí Deus chega para Moisés, chega para Arão e fala assim: prepara um cordeiro cozido, prepare os pães e pegue o sangue desse cordeiro e passe na verga das suas
portas, porque à meia-noite o anjo vai passar, e se ele não vê o sangue, ele vai entrar e vai matar o primogênito. Mas se ele passar e ver o sangue, ele não entra naquela casa. Glória a Deus por isso. E aí nós entendemos que a Páscoa é muito mais do que coelhinho. A Páscoa nos deu, diga comigo assim, identidade. Você concorda comigo que quando você é um escravo, você não tem identidade? Se você já assistiu algum filme de escravidão, as pessoas não eram chamadas nem sequer pelo nome, eram chamadas realmente de escravos. O homem era escravo, a mulher era escrava, servos. No Egito não era diferente. Você acha que Faraó, ele era bonzinho, chegava assim: ô fulaninho, você está trabalhando bem hoje? Não. Faraó é uma tipificação aqui de Satanás, de como o demônio realmente nos aprisiona. E quando Faraó deu a ordem ali para que o povo no Egito fosse escravo, meu amigo, não tinha brincadeira não. As pessoas trabalhavam todo dia, debaixo do sol, debaixo de chuva, debaixo do que fosse, para produzir tijolos para Faraó. E não tinha essa de ficar doente, não tinha essa de hoje eu não vou trabalhar, não. Não tinha não, porque escravo não tem escolha. Escravo não tem identidade, e escravo não tem nome. Na realidade, escravo não tem nada, nem ele mesmo é dele, nem a sua vida pertencia a você mesmo. Mas quando nós celebramos a Páscoa aqui, como nós celebramos este ano aqui com o pastor Vitor, a Páscoa nos lembra que um dia um menino nasceu, e esse menino cresceu, e este menino morreu, mas melhor do que isso, este menino ressuscitou. E a Páscoa me lembra que eu não fui escravo físico, hoje eu sou livre, mas a Páscoa me lembra que eu já fui escravo, talvez do vício, já fui escravo da prostituição, já fui escravo da bebida, já fui escravo de mim mesmo, porque como seres humanos nós somos escravos. Você concorda comigo? Existem quantos senhores? Quantos senhores existem? Não são dois? Existe Yeshua e existe Satanás, não é verdade? Não existe mais nenhum. Então a Bíblia fala, ou eu sou de Jesus, ou eu sou do diabo, não tem escolha. E as pessoas acham que, não, eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim. Se você não pertence a Deus, você é escravo do diabo. E o diabo usa a gente como marionete. Leva para onde ele quer, faz do jeito que ele quiser, destrói a vida das pessoas, porque ele não está nem aí para ninguém. Porque da mesma forma que como escravos no Egito eles não tinham identidade, para nós seres humanos, Satanás não nos vê como pessoas, ele nos vê realmente talvez como um objeto, ele não está nem aí, ele quer destruir. Só que quando nós fazemos parte do reino de Deus, quando nós somos enxertados com Yeshua, com os judeus ali no reino do eterno, nós temos que glorificar, sabe por quê? Porque um dia, olha que alusão que eu quero fazer você pensar. Você já ouviu falar de prisão perpétua? Já ouviu falar? Prisão perpétua é para sempre. Vamos imaginar uma historinha agora. Imagine você que um homem foi condenado à prisão perpétua porque esse homem é mau. Ele matou uma família, ele fez algo realmente muito ruim e, humanamente falando, naquele lugar ali, ele foi condenado à prisão perpétua. Prisão perpétua você não tem direito à visita familiar, prisão perpétua você não tem direito a banho de sol, prisão perpétua você não tem direito a falar com ninguém, você fica sozinho, isolado. Então significa que aquele homem ficaria o resto da vida aprisionado, sem ver mais ninguém. Imagina a situação daquele homem. Não tinha com quem conversar, não tinha mais o direito de ver a sua família, não tinha mais o direito de ver o sol. Mas aí, de repente, numa bela manhã, aquele homem está num corredor, porque a prisão dele é a última lá do corredor, assim, e aí ele começa a ouvir, porque você já parou para pensar como deve ser silencioso uma prisão dessas? Não tem ninguém para você conversar, não tem ninguém, ele deve ser horrível. E aí ele começa então a ouvir passos. Ele começa a ouvir a chave das portas se abrindo, alguém com a chave assim,
E aí ele começa, uma porta se abre, a segunda porta se abre, a terceira porta se abre. E aí alguém chega diante dele naquela porta e diz assim, fulano. E ele responde, logicamente. E aí a pessoa fala para ele assim, a sua condenação foi revogada. Você agora está livre. Imagina como esse homem vai se sentir. Poder sair daquela cadeia, poder sair daquela prisão, poder ver o sol novamente, poder ver a sua família, poder dizer, eu agora sou. Pois é, essa prisão que eu falei aqui, era nossa, era minha, era sua. Você estava condenado à perdição, condenado ao inferno, condenado a ter uma vida desgraçada, condenado a ter uma vida de dor, uma vida triste, mas aí, ele foi lá no inferno, pegou de volta a chave da vida, pegou a chave de volta da mão de Satanás e falou assim, ó, até agora você dominou, mas agora, a partir de agora, é-me dado todo o poder, no céu e na terra. E aí ele, pela misericórdia, entrou naquela cela, entrou naquela prisão, e ele olhou assim para o Bruno e falou assim, Bruno, sai, você é livre. Ele olhou para o Luciano e falou, vem comigo, você está livre. Ele olhou para o Reginaldo e falou, vem comigo, porque agora eu estou te libertando também. Ele falou isso para nós, por isso, dá um glória a Deus, porque você é livre, querido. A Páscoa nos lembra isso. Nos lembra de que um dia alguém nos libertou, queridos, para poder adorar ao Senhor. Quando nós comemos aqui na Páscoa, né, quando nós lavamos os nossos pés aqui, nós nos lembramos como a celebração de que nós vivemos num mundo sujo, num mundo de pecado. Mas quando nós estamos aqui, Yeshua nos dá a oportunidade de novo de sentar e lavar os nossos pés e dizer, vem comigo de novo, porque eu ainda te amo. Ele não nos abandona. Quando nós comemos aqui aquela massa, você vai dizer assim, eu não preciso disso porque eu não sou judeu, eu nunca pisei em tijolo, isso é coisa para eles, não. Mas quando nós lembramos disso, nos lembra de que os nossos irmãos eram escravos, de que nós também éramos escravos, e quando nós comemos aqui, nós glorificamos porque agora eu não sou mais escravo, eu sou livre para adorar ao Senhor. Quando nós comemos a erva amarga aqui com sal, ela nos lembra que quão triste é a vida sem Jesus. A nossa vida sem Yeshua é uma vida triste, é uma vida vazia. Tem gente lá fora que fala que não, a minha vida é muito boa, curtição, aquela coisa toda, não tem que dar satisfação para ninguém. Então tá. Mas uma hora todo mundo cai em si e percebe que sem Jesus, existe uma canção que fala, né? Sem Jesus eu sei que não dá para viver neste mundo. Sem Ele não dá. Por isso, querido, quando nós comemos aquelas ervas amargas aqui com sal, nós nos lembramos que Yeshua deixou uma palavra muito tremenda. Deixa eu ver se você vai lembrar, que ele fala assim, ó, eu estou indo preparar um lugar para você, e lá naquele lugar, quando eu for preparar este lugar, não haverá mais dor, só haverá a minha presença, alegria durante toda a eternidade. Por isso na Páscoa nós comemos aquela erva com sal para lembrar que um dia eu não vou chorar mais, um dia vai ser só alegria na presença dele. Entende como as festas nos lembram tudo aquilo que o Eterno fez por nós? E a Páscoa me lembra que um dia Yeshua me salvou, e por isso eu estou aqui hoje na presença dele. Aleluia, queridos. Então, como nós falamos, diga comigo assim, o sábado é do Senhor. Não importa o que digam, o sábado é do Senhor. Aleluia. Então ele vai, nos liberta e nos dá um dia de descanso. Aleluia, glória a Deus, né? A Páscoa. Então você consegue ver comigo no gráfico que eu era um perdido, você era um perdido também? E aí ele nos libertou. Você pode dar um glória a Deus comigo? E aí ele nos deu um dia de descanso, mais um glória a Deus, aleluia. E aí ele nos mostra através da Páscoa que ele veio para ser o nosso Deus. Então você concorda comigo que a gente vai subindo? Ó, devagarzinho, estamos chegando. Aí, diga comigo assim, 50 dias vem a festa de Pentecostes. Festa do manto, do fogo, né?
As pessoas entendem muito errado essa festa. E hoje eu vou dizer para vocês algo muito maluco que eu, pastor Maico, visualizei na palavra, vou falar para vocês. Vamos ver se vocês vão entrar nessa loucura comigo aqui, mas eu vi algo muito, assim, que eu falei, gente, que tremendo isso, né? Eu imaginei e eu quero compartilhar com vocês, tá? Isso é coisa da cabeça do pastor Maico, não é heresia, pastor Maico não está falando que isso é uma doutrina, é assim que tem que ser, não. Estou dizendo que eu penso que eu vi, tá? E vamos lá, Pentecostes. O que é a festa de Pentecostes? Muitas pessoas acham que a festa de Pentecostes é a festa onde todo mundo tem que falar em língua, falar em mistério, aquela coisa toda. Não é bem isso. A festa de Pentecostes, ela foi celebrada lá no Egito, porque ela foi uma festa que naquele tempo ali, Deus estava derramando sobre o povo, Êxodo 20, o que Deus trouxe para o povo? A sua Torá. E lá no livro de Êxodo, capítulo 20, Deus ele traz a Torá. Então Deus ele requer que, da mesma forma que ele se manifestou ali na festa de Pentecostes, naquele dia, Deus ele quer que o seu povo se lembre e que eles celebrem a alegria de ter a palavra do Senhor no meio de nós. Será que você pode dar um glória a Deus pela palavra do Senhor que você tem na sua mão aí? Você tem uma Bíblia aí? Levanta a sua Bíblia assim comigo, assim, levanta ela aí. Se você não tem, diga assim: Senhor, obrigado pela tua palavra. Aleluia. Então Pentecostes é isso, é a celebração, porque Deus deu ao povo a sua Torá. Deus deu ao povo aquilo que ele queria, a sua Torá. E olha só que interessante, Deus deu ao povo os seus mandamentos. E não sei se você vai concordar comigo, mas eu tive pensando sobre isso. Todos nós aqui queremos estar cheios do Espírito Santo, não queremos? Você quer estar cheio do Senhor? Mas para estar cheio do Espírito Santo, o que tem que estar dentro de você primeiro? Você concorda comigo que é a palavra de Deus? Você concorda comigo que para estar cheio do Espírito, eu preciso estar cheio primeiro da palavra? Então não existe manifestação do Espírito sem palavra. Então você concorda comigo que muita gente que fala que é de Deus e revela, e você olha e fala, nossa, que maravilhoso, mas se não tem palavra, não é de Deus. Pastor, que coisa complicada, mas é a realidade. Eu só vou trazer as coisas de Deus se eu estiver cheio dele. Eu só posso ser cheio do Espírito se eu estiver cheio da palavra. Se eu estiver buscando a palavra, se eu estiver jejuando, se eu estiver orando. E aqui eu quero compartilhar com vocês um pensamento do pastor Michael. Vamos aí no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 18. Êxodo 20, verso 18. Olha o que diz aqui a palavra. Aliás, eu acho que na judaica... na judaica aí, ó, tá, lá em cima no verso 15 e o 18 está entre parênteses aí. É logo depois dos 10 mandamentos, assim, ó, fala assim: e todo o povo presenciou, diga comigo assim, os trovões, relâmpagos, chofar e montanha enfumaçada. Olha o que diz assim: e quando o povo viu tudo isso, tremeu, permanecendo à distância, e disseram a Moisés: fala você conosco que nós ouviremos, não deixe porém Deus falar conosco ou morreremos. Moisés respondeu ao povo: não temam, pois Deus veio apenas para testá-los e fazer que vocês o temam, para que não pequem. Por isso o povo permaneceu à distância, e Moisés aproximou-se das trevas espessas, onde Deus estava. Olha que algo poderoso aconteceu aqui. Quais são as coisas que nós vimos aqui? Trovão, relâmpago, fumaça, fogo, aleluia, Pentecoste. E aí vamos lá em Atos 2 também, abre a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Vamos comparar uma coisa aqui nessa noite, aleluia. Estamos estudando a palavra, né, queridos? Olha aqui, Atos 2, deixa eu ver qual é o versículo. Capítulo 2, Atos 2, versículo 1. Olha o que diz aí. Chegou a festa de Shavuot, ou a festa de Pentecostes, e os crentes estavam todos reunidos no mesmo lugar.
e repentinamente veio do céu um som como de um vento forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E a seguir, viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas diferentes, conforme o Espírito os capacitava a falar. Olha só, pensamento do pastor Michael, tá? Isso me veio hoje ao coração. Pastor Michael está dizendo isso. Quais são as duas coisas que tem nos dois eventos? Fogo, não é verdade? Línguas de fogo. No outro ali, na tradução lá de Êxodo 20, fala que o povo ouviu vozes do meio do fogo. Então, paralelamente olhando, o evento ali foi parecido. Vamos lembrar de uma história? Estava um homem subindo no monte com algumas ovelhas, e quando ele olha para uma sarça, ela estava pegando, e aquela voz falou com ele. Você lembra disso? Moisés sobe no monte e ali tinha uma sarça ardente que falou com ele, e essa sarça ardente falou com ele na língua dele, porque Moisés entendeu, era Deus falando com Moisés. Percepção do pastor Michael, coisa da minha cabeça. Lá em Êxodo 20 fala que os judeus estavam reunidos, mas que tinham outros povos também reunidos ali. E olha só, diz que eles ouviram uma voz, ou eles ouviram várias vozes saindo do fogo. Vozes saindo do fogo. E aqui no livro de Atos diz que o povo estava reunido e eles ouviram línguas como de fogo vindo sobre eles. Eu, hoje pensando sobre isso, fiquei pensando assim, que lá em Êxodo 20, Deus pegou e fez o seguinte, do meio daquela fumaça, Deus ele começou a falar como ele falou com Moisés na sarça ardente, e as pessoas que estavam ali ouviram Deus falando, cada um na sua língua, porque Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Se ele quiser chegar aqui hoje e falar com um em inglês, com um em japonês, com um em aramaico, ele fala, porque ele é o Deus que conhece todas as línguas. E aqui neste evento, isso é uma percepção minha, as pessoas que estavam ali viram Deus se manifestando e creram em Deus, porque teve a fumaça, porque teve o tremor do monte, então todo mundo ficou com medo de Deus, e realmente viram como Deus é poderoso. E aqui no livro de Atos, a Bíblia fala que todos estavam reunidos e cada um viu uma língua, de fogo que veio sobre eles e cada um começou a falar conforme Deus permitia. E aqui também eu creio, isso é uma coisa que veio na minha cabeça hoje, no meu coração, de que aqui em Atos Deus fez a mesma coisa. Da mesma forma que Deus falou com Moisés lá na sarça, Deus multiplicou-se várias vezes em várias línguas e visitou cada pessoa naquele lugar. Visitou cada um. O mesmo Deus pegou um pedacinho de fogo assim, Luciano, Mateus, aleluia, Mateus, eu falei, esqueci o nome agora, Mateus, pastora Daniele, Cássia, Adriana, Kelly, nosso querido ali, Eulália, Ana Clara, todos vocês, com um pouquinho da presença do Senhor, aquele fogo da presença de Deus, ele foi dividido. E eu acredito que isso é uma verdade, sabe por quê? A palavra Espírito, a palavra poder de Deus não fala que é como se fosse um dínamo, algo que explode. Então eu acredito que Deus pegou partículas dele mesmo e colocou sobre cada um de nós. Dentro de um aqui tem um fogo, dentro de um aqui tem o poder de Deus de interpretação, dentro do outro ali tem o poder de Deus de sonhar, dentro do outro ali tem falar línguas estranhas, dentro do outro tem o poder de revelar sonhos. Deus pegou cada um de nós aqui e como fez lá, ele distribuiu línguas de fogo sobre cada um aqui. Ele distribuiu um pouquinho da presença dele, fogo de Deus, porque diz uma canção, sobre cada um de nós. Isso foi um pensamento meu hoje, assim, eu falei, olha, enfim, como eu disse, isso é algo que eu estou pensando, que Deus dividiu ali aquela sarça, da mesma forma que ele falou com Moisés, agora ele falou com todo mundo, em várias línguas, mostrando para todo mundo que ele é Deus. E fato é que Yeshua disse para os discípulos assim, ficai em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder do alto. Poder do alto para sairmos lá para fora e fazermos a vontade do Senhor, queridos.
Pentecostes nos lembra isso, de que Deus nos deu a sua palavra, e que através da sua palavra, eu posso ler, eu posso buscar, eu posso conhecer a Deus, e através disso Deus vai me encher com o seu Espírito, e aí através do seu Espírito eu terei poder para aparecer, para ser um grande pastor? Não, poder contra as hostes espirituais do inimigo, poder para pisar em serpentes e escorpiões, poder para dizer para Satanás, em nome de Yeshua, eu te repreendo, poder para dizer para a doença, desaloja dele, porque ele vai ser curado no nome de Yeshua, poder para dizer para o paralítico, levanta e anda, não no meu nome, mas no nome daquele que é o Todo-Poderoso. Sabe por que eu tenho pensado que às vezes muitas coisas não acontecem mais hoje como acontecia antigamente? Será porque Jesus mudou? Deus mudou? É porque nós estamos sem poder. Nós não queremos mais em manifestações, nós não queremos mais em coisas miraculosas, nós não queremos mais em coisas loucas. Por isso, como diz a nossa pastora Daniele, muita oração, pouca oração, nenhuma oração. Se liga, igreja, se nós começarmos a buscar ao Senhor realmente, não para nós aparecermos, mas buscarmos a Deus para que Ele nos use com poder nessa terra, meu querido, minha querida, se prepare para aquilo que Deus pode fazer numa cidade, numa nação, no mundo inteiro. Deus fez coisas extraordinárias com aqueles 12, imagina o que Deus não pode fazer hoje com tantas pessoas que tem aí nesse mundo que se dizem cristãs. Por isso, querido, quer ser cheio do Espírito Santo? Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Eu quero ser cheio. Primeira lição para ser cheio do Espírito Santo, conheça a palavra. Porque se você não conhecer a palavra, você vai ser enganado. Se você não conhecer a palavra, qualquer manifestação, você vai achar que é Deus. Se você não conhecer a palavra, qualquer profecia, você vai achar que é Deus, e não é Deus. Nem tudo, como eu já disse aqui, nem tudo que falam para você de Deus, é verdade. Nem tudo que aparece na TV falando que é de Deus, é dele. Mas olha aqui como a palavra do Senhor, em tudo ela nos ensina, ela diz assim, ó, conhecei e prossegui em conhecer a quem? A Deus. Quando você conhece alguém, você não é enganado. Podem falar de você, podem falar para você tudo de mim. Se alguém chega aqui na porta e fala, vamos colocar a minha esposa, né, que convive comigo, me conhece melhor do que qualquer um aqui. Chegar para minha esposa e falar coisas que eu não sou. Ela vai olhar assim, vai pensar e falar assim, não, eu conheço meu esposo, eu sei que ele não fez isso, eu sei que ele não falou isso. Por quê? Porque eu estou próximo dele. Quando nós conhecemos a Deus, e quando Deus nos conhece, meu amado, como diz uma frase aí, Deus e nós somos a maioria. O inferno não pode prevalecer contra aquele que busca Deus. Por isso, querido, para não sermos enganados, estude a palavra. Ore ao Espírito Santo para que Ele te ensine tudo aquilo que Deus quer. E olha, depois de estarmos cheios na festa de Pentecostes, vem uma outra festa que eu acho muito linda, que nós celebramos aqui todo ano, que se chama Yom Kippur. E a festa de Yom Kippur, ela é muito interessante. Eu vou resumir a festa de Yom Kippur em um texto da Bíblia. Um texto só. Texto chavão, todo mundo conhece. 2 Crônicas 7,14. Que diz assim, ó. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, olha o que Deus fala, perdoarei os seus e sararei a sua. Deus deu uma festa para o seu povo, em um dia do ano, ao qual todos nós temos a oportunidade de primeiro orar por nós mesmos, pedindo perdão por toda a caquinha que a gente faz, orar pelos nossos familiares, orar pelos pela nossa liderança, orar por todo o povo, e nesse dia exclusivo Yom Kippur, Deus vem visitar a terra, e Ele vem para perdoar e para limpar tudo aquilo que nós fazemos de errado. E esse versículo aqui, ele é válido para esse dia, porque nesse dia nós consagramos um jejum de 24 horas, nesse dia nós oramos, nesse dia nós intercedemos pelas pessoas aqui. Queridos, pensa comigo, o Brasil aí, eu nem sei quantos milhões de pessoas tem no nosso país,
Mas olha só, quantas pessoas nós temos aqui hoje? Umas 20? Mais ou menos, né? Nós 20 aqui, se começarmos a falar juntos aqui, a clamar, já não dá uma diferença? Já não começa a incomodar talvez o vizinho aqui da frente? Se todos nós aqui jejuarmos e orarmos em favor da nossa igreja, por exemplo, já não começa a incomodar o inferno, nós aqui? Agora imagine 100 pessoas, imagine 1000 pessoas, imagine uma nação toda parando um dia, pedindo a Deus perdão pelos seus pecados, pedindo a Deus perdão pelo pecado da nação, pedindo a Deus perdão pelo pecado da liderança, pedindo a Deus perdão por todas as coisas. Deus com certeza vai cumprir esse texto aqui como Ele faz. Ele vai olhar, vai ouvir, vai perdoar os pecados e vai curar aquela terra. O Yom Kippur me lembra de que Deus veio para me libertar, veio para me sarar e veio também para que eu tenha misericórdia e seja um intercessor para aqueles que não estão aqui ainda. Eu preciso interceder pelas pessoas, queridos, nós precisamos interceder, porque Yeshua foi lá e nos libertou, mas tem muitas pessoas que ainda estão aprisionadas, precisando da libertação. E olha o detalhe, Yeshua foi para o céu e deixou a chave na sua mão agora. Você pode ser usado por Deus para libertar pessoas do inferno. Você pode ser usado por Deus para curar pessoas nessa terra. Porque você é bom não, mas porque você está cheio dele. Deus nos deixou como instrumentos para ser usados por Ele nessa terra, queridos. E olha, depois de Yom Kippur, vem uma das festas que nós celebramos aqui também, que se chama Tabernáculos. Olha como que Deus faz tudo em sequência. Primeiro Ele nos dá um dia para descansar. Depois Ele nos mostra que Yeshua veio nos libertar, nos tirar do pecado, nos tirar da podridão das nossas vidas. Depois disso, Yeshua veio e nos mostra quanto a palavra dele é importante para nós, e através de conhecer a palavra, Ele nos enche do seu Espírito, e depois que somos cheios do seu Espírito, nós aprendemos a orar pelo próximo, nós aprendemos a interceder pelas pessoas, nós aprendemos que nós não somos nada, mas que nós dependemos dele todo dia. E depois que nós entendemos isso, nós entendemos o que João diz, que no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e o Verbo habitou entre nós. Tabernáculo nos lembra de que lá naquela época as pessoas não tinham condições, e Deus mandou que eles fizessem tendas ali, para quê? Porque Deus queria habitar no meio deles. Hoje nós não temos mais tenda, hoje nós temos as nossas casas, mas tabernáculo nos lembra de que ainda hoje Deus Ele quer habitar, e não na tenda física, não nessas 4 paredes, mas tabernáculos me lembra de que Deus todos os dias Ele quer habitar aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, nesse coraçãozinho que você tem aí, ó. Você é um tabernáculo de Deus, você é a morada do Eterno. Deus, Ele deseja morar em nós, queridos. Que é isso, amados? Aleluia. Deus, Ele poderia morar em mansões, amados, que Ele é o dono de toda a prata e de todo o ouro, não é verdade? Eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir alguns programas na televisão, mas às vezes eu fico vendo algumas casas que eu vou te ser sincero, meu amado, não é inveja, mas ó, pudera eu ter uma. Casas que você chega assim, maçaneta de ouro. Casa que você chega assim, na boa, você tem que ter uns 50 funcionários só para limpar a sua casa, porque é muito grande. Sheiks aí, homens ricos, têm casas assim que a gente olharia e fala, nossa, qualquer um queria morar lá. Deus, Ele poderia querer morar em qualquer outro lugar. Deus poderia querer morar em palácios. Deus poderia querer morar em lugares assim, feitos, lugares especiais, mas Ele falou assim, não, não quero. Eu quero morar dentro do ser humano. Eu quero morar dentro de você. Eu quero habitar dentro de você. Que é isso, amados? É muito glória a Deus mesmo que nós temos que dar. E olha, eu já vou caminhando para o fim. As festas, diga comigo assim, festa fala de identidade. Quer ver como que eu te provo que festa fala de identidade? Olha só, Oktoberfest fala de qual nação? Qual? Alemanha. Oktoberfest te lembra festa
alemã. Halloween, Estados Unidos, né? Carnaval? Mas ué, o que eu vou falar? Ué, é verdade, viu? É fato. As festas falam sobre a identidade. E por que a Igreja de Cristo está sem identidade hoje? Alguém pode me responder? Porque nós não celebramos mais as festas do Eterno. Sem festas não tem identidade. Sem festa nós somos pessoas quaisquer dentro de uma igreja reunidos fazendo coisas que não tem nada a ver com a palavra. Mas quando nós nos dedicamos às festas do Eterno, nós criamos uma identidade. Sabe qual é a identidade de cada um aqui? Sabe o que está aí, na sua identidade celestial, espiritual? Diga comigo assim: filho, filha de Deus. Quando nós celebramos as festas, nós entendemos que nós temos uma identidade. E como diz a canção do céu, né, do Anderson Freire, a nossa identidade é a seguinte, servo e serva de Deus, cidadão celestial. Será que você pode dar um glória a Deus comigo nessa noite? Cidadão celestial, queridos. E olha, Deus ensina para o povo isso. As festas são importantes. Por isso que Satanás tirou a festa do meio da igreja. Sem festa a gente não sabe quem a gente é. Mas através da Páscoa, eu sei que o meu Redentor vive e me libertou. Através do Pentecoste, eu sei que a palavra dele é vida, e a palavra dele dentro de mim pode causar estragos no inferno. Eu sei que Yom Kippur é algo que eu tenho que orar e ter misericórdia das pessoas, porque ele tem misericórdia de mim. Eu sei que em tabernáculos eu tenho que glorificar. Por quê? Porque muita gente pode não querer morar comigo, muita gente pode achar que eu sou qualquer pessoa, mas Deus olha para mim e fala assim: eu quero morar dentro de você. E tudo isso nos leva para um lugar. Qual lugar? Qual que é o último quadrinho lá? Deus é poderoso. E as festas dele são muito importantes para nós. E olha, hoje eu estava na loja lá e eu vi uma camisa de um cliente vindo. E essa camisa tinha uma frase. Eu quero terminar essa paraxá hoje com essa frase. Porque aquela camisa foi enviada pelo Eterno. Aquela frase. Diga comigo assim: o que nós sabemos é uma gota. O que nós ignoramos é um oceano. Frase verdadeira. O que nós conhecemos da palavra, amados, é uma gotinha. E com essa gotinha a gente já faz tanta coisa. Mas aquilo que a gente ignora, que a Igreja de Cristo ignora, é um oceano que Deus tem aí reservado para nós, queridos. Deus tem muito mais para fazer nas nossas vidas, nessa igreja, nas missões, onde nós formos. Mas para isso ser feito, cada um aqui, tem que estar forte, tem que estar firme, tem que ser uma bênção. Por isso, levanta sua mão comigo assim direita, e diga assim: não importa o que disseram, não importa o que eu mesmo digo, eu sou uma bênção. Deus me fez uma bênção. Amém? Deus abençoe vocês nessa noite, aleluia. Aplauda ao Senhor, glórias a Deus.